Dada a relevância do impacto da mudança da meta fiscal, nós vamos começar falando desse assunto. Teve um impacto violento aí no mercado financeiro, coincidiu com outros fatores, mas fez o dólar mudar de patamar, a alteração da curva de juros, nós tivemos bolsa de valores muito negativa e uma incerteza maior, não é isso, Zé Roberto? É isso. E, na verdade, o resultado foi tão impactante porque foi a última pecinha numa sequência de surpresas que foram se acumulando. Aprendi com esse tempo todo de trabalho que uma forma mais simples de definir crise é o resultado de 2 ou 3 fios desencapados que se tocam de repente. Nós tivemos na quarta-feira, dia 10, a inflação de março. E a inflação de março nos Estados Unidos foi horrível. O número foi o pior possível, né, porque consagrou uma certa volta na tendência declinante da inflação. E os mercados e o Fed, que esperavam baixar juros logo, tomaram um choque. Esse foi o primeiro, cuja reação foi abrir o juro lá fora e o dólar se valorizar frente a todas as moedas, inclusive o real. Aí no sábado à noite, uma surpresa jamais ocorrida, o Irã atacar diretamente Israel. É um negócio meio diferente, porque ele avisou antes, enfim, tem uma mensagem, mas o fato é que a insegurança por conta da guerra subiu. Na segunda-feira, quando os mercados abrem, aqui no Brasil já, isso tudo foi incorporado aos preços e aí o dólar começou a abrir, os juros futuros mais longos e curtos começaram a abrir. E quando chega de tarde, a bomba final. A surpresa de que houve a manutenção da meta desse ano, mas se postergou o alcance das metas nos outros anos. Apresentação na Câmara, né? Foi já de tarde. De tarde, quando o governo apresenta o PLDO. Exatamente. Mas começou a vazar antes. Agora, Zé Roberto, não chama atenção essa história, porque o mercado, desde que foi lançado o arcabouço fiscal, desconfiava que não ia dar para zerar o déficit esse ano, né? O governo estreou com aquela PEC de transição, já ampliando gastos, vieram uma série de programas, reajuste real do salário mínimo. Então, o mercado sempre trabalhava com aquela previsão de um déficit na média de 0,8%. Até melhorou um pouquinho com o recorde de arrecadação no começo do ano. Mas aí, de repente, ultrapassaram a meta desse ano e a grande surpresa ficou para o ano que vem, não é? Para os próximos anos. E neste ano, por enquanto, está mantida. Neste ano está mantida, né? O que os mercados tinham absorvido como coisas positivas, que havia um esforço do lado da arrecadação, parcialmente bem sucedido, e por isso mesmo que a expectativa é de uma melhora, ainda que déficit, mas de um déficit menor do que se projetava. Né? O que de fato foi, me parece, não sei se Marcelo concorda, o miolo do choque é que, dado isso, era esperado que o Ministério da Fazenda encaminhasse corte de despesas. Porque já que não dá para fazer tudo com receita, você tem que adicionar, e tem mesmo, e é essa mensagem que, de fato, foi prejudicada. Parte por coisas que o Congresso votou, ou vai votar, tá, que aumentam a despesa, e parte porque passa uma certa mensagem, você pode pensar em que o governo teria desistido, teria jogado a toalha, que é a expressão que mais se usou no chamado ajuste fiscal. Aí é que o choque ocorreu. Você jogou a toalha, Marcelo? Eu nunca tive a esperança... Nunca teve toalha, né? Nunca teve toalha. Nunca teve toalha. De que esse arcabouço ele pudesse funcionar como, de fato, uma âncora fiscal crível. Acho que a Denise e o professor colocaram muito bem a questão, o tamanho do movimento que aconteceu nesses dias, ele não se explica, obviamente, por um fator isolado. Obviamente teve uma infeliz coincidência com o momento da economia global e principalmente com a ideia agora de que o Fed vai demorar um pouco mais, o Banco Central americano, né, para iniciar a redução dos juros, que era o grande elemento de complacência, que permitia essa complacência dos agentes econômicos, operadores de mercado com a situação fiscal aqui do país. No momento que você tira essa, vamos chamar assim, essa boia, a realidade ela emergiu. E eu acho que a gente de fato tem que voltar atrás para entender por que esse arcabouço estava fadado a levar esse problema. Essa era uma crise que estava encomendada. Em primeiro lugar, porque a PEC da transição ela foi uma PEC que extrapolou qualquer limite da razoabilidade. Você poderia ter feito muito bem um programa que
garantisse a manutenção dos recursos para os programas sociais com um valor que pudesse ser até metade do que foi aprovado. Muita gente se manifestou naquele momento de que seria exagerado. Ela liberou 145 bilhões para 2023 no orçamento. Na verdade, se você colocar algumas manobras contábeis, a coisa chega mais próximo de 200 bilhões. E o arcabouço em si, que foi aprovado na tentativa de sinalizar alguma disciplina, ele carece de elementos que são elementos que de verdade fornecem uma governança fiscal, né? A gente dá para falar aqui sobre várias coisas, mas vou economizar aqui um pouco tempo. Acho que o primeiro deles é que ele foi muito desenhado em torno da elevação das receitas. Aritmeticamente, tá? A gente não precisa nem entrar na questão da economia política, você não tem como conseguir transformar um déficit do tamanho que a gente partiu no ano passado em um superávit, num horizonte qualquer de tempo, apenas com o aumento das receitas, com as despesas crescendo aí em termos reais acima de 2% ao ano. Então a gente já sabia, e politicamente, né, quando a gente coloca o elemento político, a gente percebe que Brasília não tem a disposição de entregar o aumento de carga tributária que seria necessário para isso acontecer. Então, em nenhum desses quesitos a gente teria. Mas até entregou muita coisa, né? Chegou um momento que o mercado ficou um pouco mais confiante, porque as propostas do Ministério da Fazenda, do ministro Haddad, foram avançando. Sim. Ele foi buscando brechas Mas aí onde não tinha tributação. Mas elas eram insuficientes. Era insuficiente, mas gerou um superávit no começo do ano, janeiro, fevereiro. E aí eu vi muita revisão para baixo da projeção de déficit desse ano. Então teve uma certa lua de mel do mercado com o Ministério da Fazenda e criou a ilusão também de uma certa revisão aí de perspectivas de nota do Brasil, as agências de classificação de risco. Então teve um certo otimismo inicial, não é? Teve um otimismo e, em parte, o Marcelo colocou corretamente o centro do problema, mas porque estava centrado num aumento de despesa, mas num particular olhar sobre as receitas. O que ele estava tentando aumentar, e por isso que ele conseguiu algumas coisas, é reduzir o contencioso que as 300 maiores empresas do Brasil mantêm na área fiscal.